Você sabia que tem certas atitudes que você pode tomar, alguns comportamentos na sua vida, que podem piorar o seu estado emocional, podem te deixar mais para baixo ou mais para cima? Algumas atitudes que, se você evitar, eu tenho certeza que a sua vida emocionalmente, você vai ficar muito melhor aí no seu dia a dia. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te trazer 5 atitudes que, se você está praticando aí, provavelmente estão destruindo o seu estado emocional, sua saúde emocional. Fica comigo até o final para você saber o que fazer quanto a essas situações, então. E aí, meu nome é Nicolas, que bom que você está aqui comigo, porque hoje eu vou te mostrar então essas 5 atitudes que, se você está praticando, está colocando aí no seu dia a dia, provavelmente essas coisas estão destruindo aí a sua saúde emocional e te trazendo sentimentos como ansiedade, tristeza, além de outras consequências aí devastadoras talvez para o seu dia a dia, que estão decorrendo dessas pequenas atitudes aí que você tem implementado no seu dia a dia. Então, antes de eu falar quais são essas atitudes e como você pode mudar elas, eu quero te pedir uma coisa. Assiste esse vídeo até o final e agora mesmo, ou lá no final, depois que você terminar ele, deixa o seu joinha, o seu curtir aqui do lado, tá? Porque isso é muito importante mesmo. E também no final compartilha esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser ajudadas, assim como você está sendo ajudado, e possam receber essa informação também. Além disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve e não se esquece de ativar o sininho para você receber as notificações de um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá, quais são as 5 atitudes que estão destruindo aí a sua saúde emocional? A primeira delas é a seguinte: pensar demais no futuro. Você sabia que o Brasil ele é o país número 1 em casos de ansiedade no mundo inteiro? No mundo inteiro, o Brasil é o que tem mais número de casos de ansiedade. E eu não sei se você sabe, mas a ansiedade ela está diretamente ligada aos pensamentos, às preocupações excessivas com o futuro. Então, se você é uma pessoa aí que fica pensando demais no futuro, nas coisas que estão por vir ainda, que muitas vezes a gente nem sabe se vai ou não acontecer, provavelmente aí você tem um sentimento de ansiedade em algum momento na sua vida. E esses pensamentos no futuro, eles podem ser a longo prazo ou a curto prazo mesmo. Vou te dar um exemplo desses dois. Por exemplo, então hoje você estava trabalhando lá e o seu chefe falou que amanhã você vai ter que cumprir uma tarefa muito difícil, que é muito complicada de se executar ali, e assim que você sai do seu trabalho você não consegue nem descansar, você só fica pensando naquilo que você tem que fazer amanhã e no seu chefe, na reação dele se você não conseguir fazer. Ou seja, você já está pensando no futuro, a um curto prazo, né, o que vai acontecer amanhã, mas já está pensando no futuro e isso te gera ansiedade, um sentimento de ansiedade. Ou pensando a longo prazo, vamos falar dessa pandemia que a gente está passando nesse momento aqui, né? A gente não sabe quando vai acabar, a gente está um bom tempo já no meio de uma quarentena e tudo mais, e ninguém sabe quanto tempo ainda vai levar para ser resolvida essa questão. E esses pensamentos, essas preocupações com o futuro também te geram ansiedade, mesmo sendo a longo prazo, te geram ansiedade, um sentimento ruim. E o mais triste de tudo isso é que muitas pessoas que hoje sofrem de transtornos ansiosos, realmente transtornos emocionais com a ansiedade, elas começaram com essas pequenas preocupações, bobas até, com o futuro. Então elas foram se preocupando e não fizeram nada, não tomaram nenhuma atitude para resolver esses pensamentos, essas preocupações excessivas com o futuro, e infelizmente acabaram desenvolvendo um transtorno emocional da ansiedade mesmo, um transtorno de ansiedade generalizado, alguma coisa assim. E se você é uma dessas pessoas que se preocupa demais então com o futuro, e essa é a atitude que está impedindo que você caminhe, que você consiga progredir aí na sua vida, né? Então tem uma atitude contrária a essa que você pode tomar também para resolver essa questão, para dar um jeito aí nessa questão da ansiedade, dos pensamentos acelerados no futuro. Porém, eu já vou te falar qual é essa solução, essa ferramenta que você pode usar, mas antes eu quero te apresentar a segunda atitude que também fazem com que seu estado emocional aí seja abalado. Então a segunda atitude que está destruindo aí a sua saúde emocional é contrária àquela primeira atitude. Essa segunda atitude é pensar demais no passado. Pois é, a gente sabe que o tempo todo acontecem coisas terríveis e coisas boas também nas nossas vidas, e que o tempo passa, né? Independente do que aconteça, o tempo passa.
Só que infelizmente tem muitas pessoas que não conseguem se desprender dessas cargas emocionais que ficaram lá atrás, sejam elas boas ou ruins. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem passar por um processo de luto após a perda de um ente querido, de um companheiro ali. E aí essas pessoas elas ficam presas no passado e acabam sendo destruídas por dentro aos poucos no presente. Então pensar demais no passado, naquilo que aconteceu, que já ficou lá atrás e nas consequências que aquilo teve muitas vezes, não é saudável. Muitas pessoas ficam se martirizando por atitudes, por consequências que tiveram de atitudes que fizeram lá atrás, que elas tomaram lá atrás. Então, por exemplo, você fez algo lá atrás que chateou, que magoou alguém, e você fica pensando nisso o tempo todo e acaba não tomando nenhuma atitude para que resolva isso. E infelizmente, de tanto pensar nisso, as coisas não vão se resolver. Você não pode voltar no tempo, voltar no passado e conversar de novo com aquela pessoa, alguma coisa assim. Inclusive, assim como a ansiedade está para o futuro, né, que eu falei, também tem um outro transtorno emocional aí que os psiquiatras, os psicólogos associam ao passado. E esse transtorno aí, então, é a depressão. A depressão muitas vezes está diretamente ligada aos acontecimentos do passado, aquilo que já aconteceu, que não foi resolvido no presente na vida das pessoas. E infelizmente, assim como na ansiedade, muitas pessoas que sofrem de depressão hoje começaram com essas pequenas atitudes aí, esses pequenos pensamentos presos ao passado que foram evoluindo e evoluíram até um caso de depressão realmente. Mas atenção, é claro que eu tô falando só de um dos aspectos da depressão, né? Depressão também envolve toda uma questão biológica e hormonal, mas o fato é que o passado, os acontecimentos do passado, têm sim sua influência nesses casos. Muito bem, e você percebeu que eu não te dei, né, a solução, a resposta para aquela primeira atitude que é pensar demais no futuro. E agora eu vou te dar então a resposta, é uma alternativa que você pode tomar aí para resolver isso, também nessa segunda atitude. Ou seja, tanto pensar demais no futuro quanto pensar demais no passado, elas podem ter uma mesma solução. Essas duas questões podem ter uma mesma solução, que é a seguinte: foca no presente. Vive o momento presente. Deixa o futuro para o futuro, deixa o passado lá no passado e vive o aqui e agora. Ah, Nicolas, mas isso aí é muito difícil, né? Eu já tentei, mas como que faz isso na prática? Bom, se você não sabe, existem algumas ferramentas que te ajudam a focar, a viver o momento presente, deixando o futuro para lá, deixando o passado para lá e viver o aqui e agora. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre uma dessas ferramentas, que é o Mindfulness, que é aí uma ferramenta muito legal que vai te ajudar então a focar, a se concentrar somente no agora, aqui, no presente. Dessa forma, então, essa ferramenta vai te ajudar aí a diminuir os pensamentos acelerados, as preocupações excessivas, seja com o futuro, seja os pensamentos presos no passado também. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Assim que terminar esse vídeo, você vai lá e assiste, coloca essa ferramenta em prática, que é muito bacana. Muito bem, agora a terceira atitude que talvez esteja destruindo aí a sua saúde emocional é a seguinte: ficar parado, ficar estagnado, sem fazer nada. Pois é, difícil de acreditar muitas vezes, mas tem muita gente que vive tipo o Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar e vida leva eu, deixa pra lá. E essas pessoas, elas tomam essa atitude para tudo na vida delas. Então, se algo muito ruim aconteceu e elas podem fazer alguma coisa ali para resolver, elas simplesmente não fazem nada, ficam paradas e simplesmente sofrem as consequências. Ou mesmo se algo bom acontecer e elas podem aproveitar aquilo, aquela oportunidade, não, elas simplesmente ficam paradas e deixam as coisas acontecerem. E todo mundo sabe, você com certeza sabe, que muitas vezes na vida a gente precisa tomar uma atitude. Não dá pra ficar parado sem fazer nada, esperando que as coisas caiam do céu, porque isso nunca acontece. Então ficar parado sem fazer nada, deixar a vida te levar aí, não vai resolver as coisas. Se você tem um objetivo, se você tem um sonho, uma meta, você precisa sim correr atrás disso, fazer, trabalhar para que essas coisas aconteçam na sua vida. Não esperar que as coisas caiam nas suas mãos aí prontas, porque isso provavelmente não vai acontecer. Então, aí, né, a terceira atitude que provavelmente está destruindo sua saúde emocional, ficar parado. Então não fique parado. Haja, faça alguma coisa. E a quarta atitude é a seguinte:
preocupar-se demais com os outros. E atenção, aqui eu não tô falando que você não precisa, não pode, não tem que pensar em quem tá do seu lado aí, nas pessoas que você gosta. Não, não é isso. Mas infelizmente existem pessoas que pensam demais nos outros, em outras pessoas, e não pensam nada nelas mesmas. Essas são pessoas que vivem à mercê, que vivem da vontade de outras pessoas. Então elas não conseguem resolver nada sozinhas, elas não pensam nos próprios sonhos, os próprios objetivos, mas elas fazem de tudo para que os outros alcancem esses objetivos. Muitas vezes elas são prejudicadas, elas prejudicam a si mesmas para que possam ajudar uma outra pessoa, talvez. E mais uma vez, aqui é claro que existem exceções, né? Não dá para falar que você não pode abrir mão de algo para ajudar alguém em algum momento na sua vida, claro que não. Mas, infelizmente, existem pessoas que fazem tanto isso que acabam destruindo as suas vidas. Inclusive, existe um transtorno chamado comportamento dependente, que é justamente isso, a pessoa que não consegue fazer nada por si própria. Ela simplesmente depende de todo mundo para tudo. Então muitas vezes é bom a gente andar com as próprias pernas, fazer as próprias coisas, tomar as próprias decisões e deixar um pouco os outros de lado. E eu já vou te dar uma alternativa para resolver essa questão aí, mas antes vamos para a quinta atitude que está destruindo sua saúde emocional, que é a seguinte: não conhecer a si próprio. Não conhecer você mesmo não se conhece. Pois é, nos dias de hoje, né, nos tempos que a gente vive, ficou até clichê demais falar sobre isso, sobre autoconhecimento. Muita gente fala sobre isso, mas pouca gente sabe o que realmente significa isso e qual é o impacto disso na sua vida. Então acredite, você conhecer a si próprio, ter esse autoconhecimento é uma atitude saudável e existem algumas estratégias que você pode adotar para que você possa se conhecer melhor. Saber aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal, saber aquilo que te deixa feliz ou aquilo que te deixa triste, saber principalmente quais são as pessoas, as companhias que te deixam bem e as que te deixam mal. Saber aí quais são os fatores de risco, entre algumas aspas, né, para deixar o seu estado emocional lá para baixo e aqueles que deixam o seu estado emocional lá para cima, você super bem. Tudo isso, saber o que te afeta e o que não te afeta, tudo isso é autoconhecimento e é saudável. Também conhecer os próprios problemas, os próprios defeitos, conhecer os próprios traumas, as próprias questões familiares de passado, muitas vezes, tudo isso é autoconhecimento. E qual é a alternativa para isso, então? A alternativa para isso, tanto para aquela quarta questão, que é pensar demais nos outros, assim também como para a quinta questão, que é não se conhecer, não conhecer a si mesmo, é a seguinte: faça terapia. É isso mesmo, é muito simples assim, faça terapia. E presta atenção em algo que eu vou te dizer. Terapia, ir num psicólogo, num terapeuta, não é só para quem tem problema. Muita gente pensa isso, eu vou no psicólogo, quer dizer que eu tô louco, que eu tenho problema emocional, problema saúde mental e tal. Não tem nada a ver. Pessoas saudáveis vão a psicólogos, a terapeutas, para se tornarem ainda mais saudáveis muitas vezes. Então deixa esse preconceito de lado, deixa essas ideias equivocadas que talvez você tenha, e é natural que você tenha, de lado e procura um terapeuta. Esse profissional vai saber como conversar com você, vai saber como te guiar, te introduzir a esse universo aí de autoconhecimento, para que você possa se conhecer e se tornar uma pessoa melhor por isso. Você também pode tomar uma atitude e simplesmente comprar algum material ou adquirir algum material que vai te ajudar no seu autoconhecimento. Existem muitos e-books, existem muitos cursos que promovem esse autoconhecimento, que fazem com que você se conheça de fato, conheça quais são seus defeitos e suas qualidades. Então invista nisso. Vamos a uma revisão rapidinha de todos os pontos que a gente falou até agora. Então essas 5 atitudes que vão destruir ou estão destruindo ou já destruíram a sua saúde emocional. Pensar demais no futuro, pensar demais no passado, e a solução para isso você já sabe, tem um vídeo aqui meu explicando sobre mindfulness, é muito legal, viver o aqui e agora. Terceiro, ficar parado, deixa a vida me levar, deixa a vida que se dane. Isso não vai ajudar em momento nenhum, então faça alguma coisa, tome uma atitude, não fique parado. Preocupar-se demais, excessivamente, eu quero dizer, com os outros e não conhecer a si próprio, você mesmo.
Solução para isso, faça terapia, invista em materiais que vão te ajudar no seu autoconhecimento. E antes da gente terminar aqui, eu quero te fazer um desafio, quero te propor um desafio. Depois que esse vídeo acabar, depois que você assistir ele até o final, vai lá nos comentários e só deixa comentado lá qual é essa atitude que mais você se identificou. Qual a atitude que você mais se identificou aí, que você mais pratica muitas vezes, dessas 5 que a gente falou aqui. Coloca lá nos comentários que eu quero saber como é que tá a sua vida aí. Muito bem, espero que você tenha gostado desse material, espero que essas informações ajudem você a tomar suas decisões boas para sua vida. E mais uma vez, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho se você ainda não ativou, porque isso é importante para você receber as notificações. E eu te vejo então num próximo vídeo. Abraço!